Olá, amigos do canal Conhecimento é Poder. Sou Marcelo Gomes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever e, se possível, deixar o seu joinha, caso goste do conteúdo. Isso é muito importante para que mais e mais pessoas se tornem poderosas através do conhecimento. Dito isso, vamos ao que interessa. Hoje iremos aprender um pouco mais sobre o Egito Antigo. Este é o quarto vídeo de um total de 15. Nele, iremos abordar o segundo período intermédio, o Império Novo, e o terceiro período intermédio, enfatizando o enfraquecimento dos faraós e a tomada de poder pelos imigrantes de Ávaris, o restabelecimento do poder dos faraós durante o Império Novo, o papel de Amoses I na expulsão dos Ixos do Egito, a implantação do monoteísmo por Akenaton, a contribuição de Ramsés II para o engrandecimento e a hegemonia do Egito, a atuação de Ramsés III na expulsão dos povos do mar e a divisão decorrente de guerras por territórios envolvendo núbios, líbios, cuxitas e assírios. Por volta de 1785 a.C., com o poder dos faraós do Império Médio enfraquecido, os imigrantes asiáticos residentes na cidade de Ávaris assumiram o controle da região e forçaram o governo central a se retirar para Tebas, onde o faraó era tratado como um vassalo e era obrigado a pagar tributo. Os Ixos, ou Eka Kassut, governantes estrangeiros, imitaram o modelo de governo egípcio e se apresentaram como faraós, integrando elementos egípcios à sua cultura da Idade do Bronze Médio. Introduziram também elementos novos, como o cavalo, os carros de guerra, novos métodos de fiação e tecelagem e novos instrumentos musicais. Depois da retirada, os reis de Tebas se viram presos entre os Ixos no norte e os aliados núbios dos Ixos, os cuxitas, no sul. Após anos de inatividade, Tebas reuniu força suficiente para desafiar os Ixos em um conflito que duraria mais de 30 anos, até 1555 a.C. Os faraós Taa II e Camés acabaram por derrotar os núbios, mas foi o sucessor de Camés, Amoses I, que empreendeu com sucesso uma série de campanhas que permanentemente erradicaram os Ixos no Egito. No Império Novo que se seguiu, o poder militar tornou-se uma prioridade central para os faraós, que procuraram expandir as fronteiras do Egito e garantir o domínio completo do Oriente Próximo. Os faraós do Império Novo estabeleceram um período de prosperidade sem precedentes, ao assegurar as fronteiras e reforçar os laços diplomáticos com seus vizinhos. Campanhas militares levadas a cabo sob o comando de Tutmés I e seu neto Tutmés III alargaram a influência dos faraós para o maior império que o Egito já havia visto. Quando Tutmés morreu em 1425 a.C., o Egito prolongava-se desde Nia, no norte da Síria, até a quarta catarata do Nilo, na Núbia, cimentando fidelidades e abrindo caminho para importações essenciais, como bronze e madeira. Os faraós do Império Novo iniciaram uma campanha de construção em grande escala para promover o deus Amon, com culto assente em Karnak. Também construíram monumentos para glorificar suas próprias realizações, tanto reais como imaginárias. A faraó Hatshepsut
usou tais meios como propaganda para legitimar sua pretensão ao trono. Seu reinado bem-sucedido foi marcado por expedições comerciais a Punt, um elegante templo mortuário, um par de obeliscos colossais e uma capela em Karnak. Apesar de suas realizações, o sobrinho e enteado de Hatshepsut, Thutmose III, tentou fazer desaparecer o seu legado perto do fim de seu reinado, possivelmente em represália pela usurpação do seu trono. Sob Thutmose IV, de 1397 a 1388 a.C., o Egito realizou uma aliança com Mitanni para empreender ataques contra o Império Hitita. Com Amenófis III foram edificados os templos de Luxor, o Palácio de Malkata e o Templo de Milhões de Anos, do qual atualmente só restam os conhecidos Colossos de Menon, além do templo de Amon em Karnak ter sido ampliado. Durante seu reinado, colheitas férteis e excedentes permitiram a Amenófis III assegurar relações com os reinos orientais e com os nobres das cidades sírio-palestinas por meio de acordos diplomáticos, alguns dos quais envolvendo casamentos reais. Em cerca de 1350 a.C., a estabilidade do Império Novo foi ameaçada quando Amenófis IV subiu ao trono e instituiu uma série de reformas radicais e caóticas. Após mudar o seu nome para Akhenaton, ou o Esplendor de Aton, decretou como a divindade suprema o até aí obscuro Deus Sol Aton, suprimindo o culto de outras divindades e atacando o poder religioso instalado. Mudando a capital para a nova cidade de Akhetaton, ou o horizonte de Aton, atual Amarna, Akhenaton tornou-se desatento aos negócios estrangeiros, deixando-se absorver pela devoção a Aton e pela sua personalidade de artista e pacifista. Durante seu reinado, as relações comerciais com o mar Egeu, minoicos e micênicos, são cortadas, e os hititas começam a fazer perigar a soberania egípcia na Síria. Após sua morte, o culto de Aton foi rapidamente abandonado, e os faraós Tutankhamon, Ai e Orembe apagaram todas as referências à heresia de Akhenaton, agora conhecida como período de Amarna. Sob Sete I, o Egito controlou revoltas e conquistou a cidade de Kadesh, bem como a região vizinha de Amurru, ambas localidades palestinas. Ramsés II ascendeu ao trono por volta de 1279 a.C., prosseguindo a construção de um número significativo de templos, estátuas e obeliscos. Foi o faraó com a maior quantidade de filhos da história, 110 filhos. Transferiu a capital do Império de Tebas para Pi-Ramsés, no Delta Oriental. Ousado líder militar, comandou seu exército contra os hititas na Batalha de Kadesh em 1274 a.C. e, depois de um impasse, assinou em 1258 a.C. o primeiro tratado de paz conhecido da história, o Tratado de Kadesh, onde ambas as nações se comprometiam a se ajudar mutuamente contra inimigos internos ou externos. O tratado foi selado com o casamento de Ramsés II e a filha mais velha do imperador, Hattusil III.
A riqueza do Egito fez dele um alvo tentador para uma invasão, em especial de líbios e dos chamados povos do mar. No reinado de Merneptah, ambos os povos se aliaram com o objetivo de atacar o Egito, incitando também os núbios à revolta. Com a sequente derrota dos invasores, os revoltosos acabariam por ser suplantados. Durante o reinado de Ramsés III, o faraó conseguiu expulsar os povos do mar para fora do Egito em 2 grandes batalhas. No entanto, eles acabariam por assentar na costa palestina e, durante o reinado de seus sucessores, tomariam por completo a região. Contudo, é importante lembrar que o Egito não estava enfrentando apenas problemas externos. Após a morte de Ramsés II e a subida ao trono de seu filho Merneptah, a instabilidade política assolou o Egito. Diversos golpes de Estado depuseram muitos faraós em pouco tempo. E diversos distúrbios civis, corrupção, revoltas de trabalhadores e roubos de túmulos contribuíram para a instabilidade interna. Como forma de ganhar popularidade, durante o início da 20ª dinastia, foram concedidas terras, tesouros e escravos para os sacerdotes dos templos de Amon, o que fortaleceu o poder deles. E esse poder crescente fragmentou o país durante o 3º período intermédio. Após a morte de Ramsés XI, em 1069 a.C., Esmêndes assumiu a autoridade sobre a parte norte do Egito, governando a partir da cidade de Tanis. O sul foi de fato controlado pelos sumos sacerdotes de Amon, em Tebas, que reconheciam Esmêndes apenas formalmente. O sacerdote Bianchi conseguiu deter a expansão do reino de Cush, que havia dominado boa parte do Alto Egito. Na mesma época, os líbios tinham se instalado no delta ocidental, e os líderes desses colonos começaram a ganhar autonomia. Os príncipes líbios assumiram o controle do delta no reinado de Sisaque I, em 945 a.C., fundando a dinastia chamada Líbia, ou Bubástilas, que governaria por cerca de 200 anos. Sisaque também ganhou o controle do sul do Egito, ao colocar os seus familiares em importantes cargos sacerdotais. Invadiu a Palestina durante o reinado do rei Roboão e restaurou o comércio com Biblos, aumentando a prosperidade da dinastia. Sob Osocor II, o Egito, auxiliando os reinos sírio-palestinos, repudiou as primeiras expedições assírias. As muitas guerras civis que se seguiram causaram a divisão do Egito em várias dinastias. O poder líbio entrou em declínio à medida que 2 dinastias rivais surgiram. Uma centrada em Leontópolis, 23ª dinastia, e outra em Sais, 24ª dinastia. No entanto, a constante ameaça cuxita do sul forçou a união das 3 dinastias com vistas à sua defesa. Por volta de 727 a.C., o rei cuxita Piye derrotou um exército de 8.000 soldados egípcios, invadiu o norte, tomou o controle de Tebas e do delta e formou a 25ª dinastia.
O prestígio secular do Egito diminuiu consideravelmente durante o final do terceiro período intermédio. Os seus aliados estrangeiros ficaram sob a esfera de influência assíria. E em 700 a.C., a guerra entre os dois estados tornou-se inevitável. Shabbataka empreendeu uma batalha contra os assírios, da qual sairia vitorioso. Seu sucessor, Taraka, incentivou revoltas na Palestina assíria, tendo conseguido expulsar os assírios das imediações em 673 a.C. No entanto, entre 671 e 667 a.C., os assírios iniciaram ataques contra o Egito. Os reinados dos reis cuxitas, Taraka, e do seu sucessor, Tantamani, foram marcados por conflitos constantes com os assírios, contra os quais os governantes núbios obtiveram várias vitórias. Por fim, os assírios empurraram os cuxitas à Núbia, ocupando Mênfis, e saquearam os templos de Tebas. No próximo vídeo, iremos continuar o estudo da história do Egito Antigo, discorrendo sobre a época baixa de 664 a 332 a.C., o Egito Ptolomaico de 332 a 30 a.C., o domínio romano-bizantino de 30 a.C. a 639 d.C. e a conquista árabe de 639 a 646, em que veremos, dentre outras coisas, a conquista do Egito pelos persas aquemênidas, liderados por Cambises II, a expulsão dos persas, comandada por Alexandre Magno, a administração empreendida por seus sucessores e a consequente influência da cultura grega no Egito, a transformação do Egito em província romana após a derrota da faraó Cleópatra, a expansão do cristianismo a partir de Alexandria, culminando com a perseguição dos cristãos, e a incorporação do Egito ao Império Bizantino. Se você gostou deste vídeo, se achou que o conteúdo te ajudou de alguma forma, não esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha, pois isso é fundamental para que o canal cresça e alcance cada vez mais pessoas ávidas por conhecimento. Afinal, conhecimento é poder. Até a próxima!